Gasogênio. Gasogênio é um equipamento que produz gás combustível para alimentar motores de combustão interna. Converte matérias-primas sólidas e líquidas em gás. Limitando o fornecimento de ar para a queima, o gasogênio realiza uma combustão, oxidação incompleta, resultando no processo de gasificação, que produz uma mistura de gases genericamente conhecida como gás de síntese. Tipicamente, são gerados CO, monóxido de carbono, N2, nitrogênio, CO2, dióxido de carbono, H2, hidrogênio e CH4, metano. Origens: gasogênio de Cal Pascual, usina termoelétrica instalada em Igualada, Catalunha, Espanha. A gasificação tinha sido uma tecnologia importante e comum que foi amplamente usada para gerar gás de carvão, principalmente para fins de iluminação pública e residencial durante o século XIX e início do século XX. Quando os primeiros motores estacionários de combustão interna com base no ciclo Otto tornaram-se disponíveis na década de 1870, começaram a substituir as máquinas a vapor como motores primários em muitos trabalhos que requerem força motriz estacionária. A adoção foi acelerada após a patente do motor Otto expirar em 1886. O potencial e aplicabilidade prática da gasificação para motores de combustão interna foram bem compreendidos desde os primeiros dias de seu desenvolvimento. Em 1873, Tadeusz Szyszlowicz desenvolveu e patenteou o processo de produção de gás de água, através da qual grandes quantidades de hidrogênio poderiam ser gerados para uso residencial e comercial em sistemas de aquecimento e de iluminação. Ver reação de mudança do vapor de água. Ao contrário do gás de cidade comum ou do gás de coque, que foi utilizado em serviços municipais, este gás era um combustível de aquecimento mais eficiente. Durante o final do século XIX, motores de combustão interna foram, por vezes, alimentados por gás de carvão, e durante o início do século XX, na França, por volta de 1920, o inventor Georges Imbert criou o gasogênio Imbert. Em 1936, Louis Libaut patenteou o gasogênio para carvão vegetal gasalto. Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gasolina era racionada e escassa. Na Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e Alemanha, um grande número de gasogênios foram construídos ou improvisados para converter madeira e carvão em combustível para veículos. Gasogênios comerciais estavam em produção antes e depois da guerra para uso em circunstâncias especiais ou em economias em dificuldades. Mesmo em países não combatentes, como Suécia ou Portugal, o gasogênio era popular uma vez que o petróleo tornou-se difícil de obter. No Brasil, o piloto Chico Landim, o rei do gasogênio, foi campeão de automobilismo em 1943, 1944 e 1945, pilotando carros equipados com gasogênios e movidos a gás de carvão vegetal. Pós-guerra. Carro com gerador de gás de madeira, Berlim, 1946. Em 1979, ocorreu a segunda crise do petróleo e o uso do gás podre em veículos voltou a ser cogitado no Brasil. 2 anos depois, a revista automotiva brasileira Quatro Rodas avaliou o desempenho de uma caminhonete Chevrolet C10 equipada com gasogênio. A Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA, dos Estados Unidos, publicou um livro em março de 1989, descrevendo como construir um gerador de gás em caso de emergência, quando o petróleo não estiver disponível. Um projeto sobre o futuro energético da Europa, iniciado em 2005, em Göttingen, Áustria, com a contribuição da União Europeia. O projeto consistiu de uma usina termoelétrica com um gerador de gás de madeira e um motor para convertê-lo em 2 MW de energia elétrica e 4,5 MW de calor. A usina conduz 2 experiências com gás. No experimento, o gás é convertido, através do processo de Fischer-Tropsch, em um combustível semelhante ao diesel.
Em outubro de 2005, foi possível converter 5 kg de madeira em 1 litro de combustível. Gasogênios. Os tipos de gasogênios variam de acordo com alguns fatores: forma de funcionamento, direção do fluxo do ar e do gás gerado, tipo de combustível usado, madeira, carvão vegetal/mineral, etc., e do tipo de reação usada, gasificação ou pirólise. Existem também os denominados gasificadores de leito arrastado. Vêm sendo realizadas pesquisas com plasma. O objetivo destas é produzir combustíveis líquidos e gasosos, provocando pirólise pelo aproveitamento das altas temperaturas do dispositivo, conhecido como tocha de plasma.